Graça e paz, amados. Hoje vamos falar um pouco, porque muita gente tem dúvida no dia de tomar a ceia, o que é tomar a ceia de modo indignamente, né? Mas vamos ler alguma coisa na palavra de Deus primeiro, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 29, que diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amados, a primeira coisa que eu queria falar com você é que muitas vezes durante a ceia a pessoa fica ali pensativa, prestando atenção naquele momento, né, e nas palavras que o pastor está falando, mas então vem essa palavra, né, come e bebe indignamente, né? O que é indignamente? A palavra mais certa que eu encontrei para isso é de modo condenável ou de modo censurável, ou seja, a pessoa está fazendo alguma coisa contrária à vontade de Deus e ela vai participar da ceia e ela pode ser censurada, ela pode ser condenada. Por quem? Pela própria pessoa. Porque nós temos mandamentos, nós temos recomendações de Deus, nós temos decretos, juízos, e pode ser que a gente esteja fazendo algo que é preciso a gente analisar primeiro antes de participar da ceia do Senhor. Como eu li sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu queria falar com vocês sobre a igreja de Corinto. Era uma igreja muito abençoada, mas também era uma igreja que ela tinha muitos problemas. E um deles era um sentimento faccioso. Havia facções na igreja, né? Havia assim pessoas com ideias divididas, alguns problemas lá, né? Uns falavam lá que eram de Paulo, outros de Apolo, outros falavam que era de Pedro e outros falavam que era de Cristo. E havia essa dissensão na igreja. Então, quando eles se reuniam para participar da ceia, muitas vezes os mais abastados, os mais ricos, com o seu comportamento lá na igreja e fora dela também, desprezavam os pobres, os menos afortunados, tratavam com indiferença essas pessoas da simplicidade. Então aqui há essa palavra sobre essa situação, né? Se você vai para a ceia do Senhor, mas dentro do seu coração não há aquela ideia, aquele objetivo de ser comunhão com os irmãos, né? Não adianta nada. Às vezes você achar que você está no corpo de Cristo, mas você trata com indiferença, com menosprezo o seu irmão, a sua irmã. Isso aí não é participar plenamente da ceia do Senhor da forma que Ele quer. E você precisa de mudar, né? Sobre isso. Não pode haver essa frieza com o seu irmão, com a sua irmã. Irmãos, eu tenho ceiado por aí em algumas igrejas, tenho notado muito isso, sabe? Em algumas igrejas tem os grupinhos, tem as panelinhas, sabe? Pessoas que às vezes acham que pode tratar os outros de qualquer forma na igreja, porque ele se julga às vezes na prateleira de cima, num outro nível. E não é assim que a Bíblia fala, não, nós somos um corpo só, todos são importantes para Deus, não importa, como diz Paulo naquela época, se era escravo, se era livre, se era hebreu, se era grego, não importa se era rico, se era pobre, todos somos iguais perante Deus, e temos que ter essa ideia de comunhão, porque a ceia é a comunhão com Cristo, e também com toda a igreja, que é o corpo místico de Cristo aqui na terra. Todos nós somos importantes, Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer acepção de pessoas. Amados, o que comer então, pastor, indignamente? É você participar da ceia do Senhor sem qualquer ideia ou intenção ou desejo de abandonar os seus pecados conhecidos, de uma forma desleal, irreverente, né? Você aceita a nova aliança de Deus, mas isso aí envolve promessas e também envolve deveres. Tem que obedecer o que Deus quer, a vontade de Deus, né? Tem gente que vai participar da ceia do Senhor de uma forma irreverente, de qualquer tipo, né? Às vezes, vou dar alguns exemplos aqui, irmãos, que eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar.
O cara está namorando, o irmão está namorando. E ele e a irmã estão indo a um motel para se deitarem juntos. Está errado, né? Precisa de parar para pensar nisso. A palavra de Deus fala sobre fornicação. Às vezes tem gente que está na igreja, mas também está envolvido em adultério, tem um relacionamento extraconjugal. Pessoas às vezes gostam de dar o cano nos outros aí em tratos financeiros, né? Passa cheque sem fundo, vende um material de qualidade inferior, principalmente comerciantes, vende para os outros como se fosse um produto bom, falando que o produto é de primeira linha e não é, né? Às vezes a pessoa que tem rancor no coração, tem ódio, tem amargura. Eu mesmo um dia, eu era diácono na minha igreja, tinha uma irmã lá, que ela odiava uma outra irmã e a outra irmã não tinha feito nada com ela simplesmente odiava. Ela falou para mim, eu odeio aquela irmã. Eu falei, mas hoje é dia de ceia, você vai cear, como é que você vai participar da ceia com seu coração desse tipo? Não quero nem saber, vou ceiar. Eu falei, eu fosse você, não enchia essa mão cheia de dedo na bandeja, não pegava nada lá não, você está procurando condenação para você, né? Paulo falava lá nesse texto aqui, que é muito lido nas igrejas, que por causa disso havia na igreja muitos fracos e doentes e até os que dormem, ou seja, você pode se envolver numa enfermidade por causa dessa irreverência, dessa falta de temor na recomendação de Deus quanto à ceia, né? Fraco, a pessoa às vezes é fraca espiritualmente, nunca que cresce, nunca que fortalece, porque também não tem essa ideia desse temor, dessa ideia de comunhão na ceia do Senhor, né? Tem gente, irmãos, que vai para a igreja e participa da ceia com medo dos outros olhar eles não ceiando e ficar ali fazendo alguns questionamentos. Por que o irmão não ceiou? Por que ele não está na ceia? Será que está em pecado? Aí ele acaba ceiando para não correr o risco de ser questionado, né? De ser observado na igreja. E há outros, pasmem, que não vai para a igreja no dia da ceia do Senhor, porque sabe que está devendo, que está com coisa errada, que precisa consertar e não quer consertar, então aí ele prefere não ir para a igreja. Irmão, você lembra daquela passagem que quando Deus ia visitar Adão e Eva no paraíso, né, na viração do dia, quando eles pecaram, né? Deus chegou e Deus falou, Adão, e de longe ele falou, corre Eva. Isso aqui é uma conjecturação minha. Corre Eva, vamos esconder que Deus está vindo aí. Se esconderam de Deus porque havia um pecado, né? Na ceia é assim também, tem gente que diz da ceia, fala não vamos na comunhão porque não estamos mais na comunhão correta com Deus, é preferível a gente se esconder, mas o pastor não é bobo, a maioria dos pastores sabe que há algo errado, né? E a gente precisa ter essa ideia para você fazer a vontade de Deus, né? Amados, tem coisas que você tem que ter uma ideia certa no seu coração de perdoar, de esquecer. Há um tempo atrás, eu vou te contar uma coisa que eu precisei me envolver com um pastor, era uma pessoa muito boa para mim, e ele me contou uma mentira e disse que tinha que pagar algo sobre a igreja lá em determinado lugar, e era até uma coisa que ia me favorecer, e eu passei o dinheiro para ele na época, foi 8.000 e tantos reais. E aí depois eu vim descobrir a mentira, deu tudo errado. Hoje, se ele fosse me pagar, eu acredito que era na correção e com juros uns 15.000 reais, um pouco mais, um pouco menos. E aí eu tenho advogados na minha família, gente bem chegada, falou assim, vamos levar ele para o pau, vamos processar. E eu lembrei que Paulo fala que a gente não deve levar irmãos, né, em demanda judicial na justiça, ainda que eu estivesse com a razão, eu preferi largar para lá. Eu vejo ele aí até hoje, nas redes sociais aí. Infelizmente, irmãos, a gente tem que saber em quem confia hoje em dia, principalmente em liderança eclesiástica. Não é todo mundo que é de uma fé leal, verdadeira, de honestidade, não. Infelizmente. Eu não estou aqui para poder passar a mão na cabeça de ninguém, mas pastor, nós temos que pregar a palavra, eu estou pregando a palavra. Mas infelizmente tem muita gente no nosso meio, em outras denominações religiosas aí, aprontando, essa é gente que está lá em cima, lá na prateleira de cima, fazendo um monte de coisa errada aí, acha que Deus não está vendo, e no dia da ceia está lá ceando e ministrando a ceia como se nada tivesse acontecendo, né? Se entendam com Deus. Mas pastor, então o que eu faço depois que você me explicou tudo isso? A ideia que eu te dou, irmão, Paulo mesmo dá a receita, examine-se pois o homem a si mesmo. O exame lembra muito quando você vai numa consulta com o médico, né? Quando eu era menino eu via muitos antigos falando assim, eu vou lá para o médico
me examinar, né? Eu vou no exame médico. Por quê? Porque tem algo doente na pessoa, algo que está perturbando a pessoa, algo que está deixando ela com dor, né? E ela vai lá e o médico vai fazer algumas perguntas, vai fazer alguns exames e depois vai dar o diagnóstico e vai passar o remédio para aquela pessoa ser curada, ok? Então é assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, é você que sabe, né? Ah, mas pastor, eu pequei durante esse mês, será que eu posso participar da ceia? Deixa eu te contar uma coisa para você aqui, querido. Eu também pequei. Não há homem que não peque, todos nós somos errantes por natureza, mas temos uma vontade de ser santificado no Senhor todo dia, de buscar uma luz que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito na nossa vida. Nós falhamos. Eu não posso ter uma atitude irreverente, querer continuar no erro todo dia, achando que estou passando todo mundo para trás. A partir do momento que você reconhece o erro, tem ali um momento para você pensar e se examinar, você fala: Deus, me perdoa, errei naquilo, me tira esse ódio, essa raiva do meu coração, esse rancor, não quero ter isso mais, que Deus abençoa, o Senhor abençoa aquela pessoa que me fez eu sofrer tanto, mas eu perdoo ela. Faça essa oração, irmãos, é fácil, não é não, mas você precisa de ver o que é. Deus, errei naquilo, o Senhor sabe o que é, pode falar bem baixinho, só você e Deus. Me perdoa, eu quero consertar, eu vou lá pagar aquela conta que eu dei o cano, eu não sei o que é, vou lá pedir perdão àquele irmão, àquela irmã, àquela pessoa que aquele dia eu, no momento de raiva, né, de um reflexo ruim, naquela circunstância eu me portei mal, eu vou lá pedir perdão, né? E aí, vai para a ceia, irmãos, a ceia é para nós pecadores mesmo, você tem que estar em comunhão com Cristo, corpo de Cristo, né? Você tem que mostrar que você está indo para a igreja, que você congrega, se você tem cargo, você está exercendo bem as suas funções, você ajuda o seu pastor, né? Tem que ter comunhão. Eu já vi gente na igreja que chegou para visitar, não tinha noção nenhuma de que era a ceia do Senhor e ceiou, e até gente de pecado grande, eu vi lá, né, ceiando. Mas a Bíblia fala que para eles que nada significa, porque não entende ainda o mistério que é da salvação, do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, derramando o seu sangue, tá? Mas para você, faça um exame no seu uso, vê o que é, você sabe. Eu não posso examinar o meu irmão do meu lado, eu não posso falar com ele se ele não pode tocar na ceia, eu sei de mim. E depois que eu fizer a minha confissão e pedir perdão e falar que eu quero consertar, que eu estou arrependido, vai para a ceia, porque a ceia é para todos nós, ok? No mais, queridos, eu te peço a você que você desse o seu like para a gente, compartilhe esse vídeo, tem muita gente que quer saber como é que funciona isso, e queria também que você estivesse se inscrevendo no meu canal. Estou sempre trazendo uma palavra aqui de interpretação de sonhos, um conselho, uma palavra de Deus, e eu quero estar fazendo a obra de Deus. No mais, fiquem com Deus, um abraço e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.